A invasão da Ucrânia, que muitos pensavam que seria rápida e fácil, está indo para seu quarto mês de duração, com pesadas baixas para ambos os lados. Muitas lições podem ser tiradas de um conflito como esse, mas no nosso caso fica a pergunta: o que o Brasil tem a aprender com essa guerra? A primeira lição que podemos tirar desse conflito é a importância da capacidade de inteligência e reconhecimento. Nas semanas imediatamente anteriores à guerra, quando a Rússia começou a concentrar numerosas tropas na fronteira ucraniana, quase toda a capacidade de vigilância dessa movimentação era fornecida pelos Estados Unidos. O presidente da Ucrânia pareceu inclusive duvidar da real possibilidade de uma invasão, pedindo provas concretas de que isso realmente poderia ocorrer. O alerta dos Estados Unidos certamente permitiu algum nível de preparação, mas nem todos os países poderão contar com o apoio de uma potência militar na hora do aperto. É de fundamental importância que países como o Brasil desenvolvam suas capacidades de inteligência e reconhecimento. Isso passa por um bom serviço de inteligência, satélites de observação, radares, drones e outras aeronaves de reconhecimento, espiões, dentre outros. Uma forte capacidade de inteligência e reconhecimento não apenas permite se antecipar aos movimentos do inimigo, mas em último caso também funciona como um sistema de aquisição de alvos, no que é chamado de STAR. Uma boa capacidade STAR, que é uma sigla em inglês que significa inteligência, vigilância, aquisição de alvos e reconhecimento, é de fundamental importância para direcionar ataques aéreos e de artilharia contra os alvos certos no momento certo. Suspeita-se, inclusive, que o apoio das forças de reconhecimento da OTAN tenha sido fundamental no ataque ucraniano bem-sucedido contra o cruzador russo Moskva, que acabou afundando. A segunda lição que o Brasil pode tirar dessa guerra é a importância da dispersão. A concentração de forças contra um inimigo mais forte é um grande erro estratégico. Quanto mais meios estiverem concentrados em um único local, mais fácil é para o inimigo destruir tudo de uma única vez. A estratégia correta, neste caso, é a da dispersão, onde seus meios são distribuídos em diversos locais para evitar que um único ataque bem-sucedido possa destruir uma grande quantidade de equipamentos. A Força Aérea Ucraniana certamente adotou técnicas de dispersão, de modo que, mesmo diante do grande poder militar russo, eventualmente caças e aviões de ataque ucranianos ainda cumprem determinadas missões, o que indica que a Força Aérea Ucraniana ainda existe e opera, mesmo com grandes limitações. O Brasil pode adotar técnicas de dispersão em um conflito de uma forma muito eficiente por conta do tamanho do nosso território. Os caças Gripen, por exemplo, que serão o principal vetor aéreo do país nos próximos anos, foram pensados desde o início para atuar de forma dispersa, pousando e decolando em rodovias, já que as bases aéreas são sempre os alvos prioritários. Não basta, no entanto, apenas possuir essa capacidade. É preciso treinar esse tipo de operação de forma constante e tê-la como parte das doutrinas de emprego. O mesmo vale para a Marinha, que concentra quase todos os seus meios no Rio de Janeiro, mas que em um eventual conflito contra um país mais forte teria de buscar um certo nível de dispersão em mais portos e bases para evitar a sua destruição completa antes mesmo de sair para o mar. A terceira lição é sobre o excelente custo-benefício dos mísseis portáteis de todos os tipos. Grande parte das aeronaves russas perdidas na guerra foram vítimas de mísseis antiaéreos portáteis e não de sistemas antiaéreos de maior alcance. Embora essas armas tenham um alcance bem curto, o fato de serem baratas permite que elas existam em grande quantidade, de modo que os encontros de aviões e helicópteros voando baixo, com soldados equipados com esse tipo de equipamento, é bem comum. Além do mais, por não dependerem de radares que podem ser detectados e destruídos, esses mísseis geralmente surpreendem as aeronaves inimigas, dando pouco ou nenhum tempo para reagir. O mesmo vale para os mísseis antitanque. Certamente, a efetividade das forças blindadas ucranianas contra as forças blindadas russas foi bem pequena e a maior parte dos blindados russos destruídos foram vítimas dos mísseis antitanque disparados por pequenas equipes de militares ucranianos atuando em emboscadas. Essas armas são baratas, relativamente simples de usar, de modo que operadores podem ser treinados em um curto espaço de tempo e ainda causam pesadas perdas ao inimigo. É o perfeito exemplo de equipamento que vale a pena investir na fabricação local, tanto pela escala de produção quanto pela utilidade. A quarta lição que o Brasil deve tirar desse conflito é a importância das armas de longo alcance. Grande parte da destruição que a Rússia causou na Ucrânia, especialmente no início do conflito, só foi possível graças às armas de longo alcance, como os mísseis de cruzeiro.
Se os russos não tivessem esse tipo de arma, certamente teriam perdido um número muito maior de aeronaves para a defesa antiaérea ucraniana. Da mesma forma, talvez a principal baixa russa em termos de simbologia e também de poder militar foi certamente o cruzador Moskva, afundado por mísseis antinavio de longo alcance. Até a pressão russa na tentativa de evitar que a Ucrânia receba os sistemas de artilharia HIMARS, um equivalente americano do nosso sistema Astros, indica um nível de preocupação que armas de longo alcance podem causar, mesmo em uma potência militar. As armas de longo alcance possuem um alto valor dissuasório. Elas não apenas ameaçam as forças inimigas no teatro de operações, como podem ser usadas em ataques profundos no território inimigo, forçando-o a ter de se distribuir em uma área maior para defendê-lo, o que diminui a concentração de forças nas demais áreas. Isso mostra que investir nessa tecnologia, especialmente nos mísseis de cruzeiro, é de fundamental importância. E a quinta e última lição é o excelente custo-benefício dos drones de todos os tipos. Drones armados como o Bayraktar TB2 causaram muitas perdas nas forças russas, especialmente contra veículos blindados, embora muitos tenham sido abatidos também. Os drones de reconhecimento e aquisição de alvos estão sendo muito importantes para ambos os lados, especialmente no apoio à artilharia. E drones civis atuando de forma improvisada como sistemas de vigilância ou adaptados com explosivos e para lançar granadas também estão se mostrando equipamentos bastante úteis e com um custo baixo. Ter um bom número de drones em operação e mais, desenvolver tecnologias para permitir que drones civis sejam convertidos para uso militar de alguma forma que seja barata e rápida, pode se transformar em uma capacidade determinante, especialmente nos combates terrestres contra uma força mais forte. Essas são 5 lições que o Brasil e outros países que não possuem forças armadas suficientemente grandes e fortes podem absorver de modo a estarem aptos a enfrentar países mais poderosos. Uma boa capacidade de inteligência e reconhecimento, com forças bem dispersas pelo terreno, equipadas com um grande número de mísseis portáteis de todos os tipos, apoiadas por unidades mais pesadas contendo mísseis de longo alcance, e tudo isso aliado a um grande número de drones de todos os modelos pode transformar a vida de um invasor em um inferno a um custo relativamente baixo e que países como o Brasil poderiam suportar. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima!